A voz que anuncia a salvação, comprada com sangue vertido lá na cruz, preço alto pago por Jesus. A voz que profetiza, a voz que anuncia a salvação. Somos a igreja eleita por Jesus. O programa Trilha Missionária de hoje vai te mostrar como foi a reinauguração da primeira congregação de Altazes, na região metropolitana de Manaus, no interior do Amazonas. A casa de oração está localizada no campo do Pauru e foi fundada há 76 anos pelo pastor Túlio Barros. Este programa conta com o oferecimento da IEADAN, CEADAN e CADB Amazonas e tem como apoio a Faculdade Boas Novas, DEMPADAN e VIMADAN, uma realização da Boas Novas. A voz que anuncia a salvação, comprada com sangue vertido lá na cruz, preço alto pago por Jesus. A voz que profetiza, a voz que anuncia a salvação. Somos a igreja eleita por Jesus. Existem promessas, né? Promessas de nós estarmos juntos, de nós buscarmos a presença de Deus e Ele se manifestar e atender, né, aquilo que a gente tem buscado diante dele. E nós estamos aqui, né, reinaugurando esse templo, que trata do início da obra do Senhor no município de Altazes, e feito, né, pelo pastor Túlio Barros Ferreira. E nós temos a honra de ter, né, a filha dele, a nossa pastora, a pastora Ana Lúcia Câmara, né, para, junto com a gente, fazer essa reinauguração, mostrando, né, o trabalho, né, que foi feito pelo pastor Túlio e o resultado, viu, pastora, desse trabalho. Quantas vidas, a partir do trabalho que ele iniciou aqui, estão hoje servindo a Deus, outros já estão na eternidade, né, esperando o momento do arrebatamento. É tremendo, sabe? É uma coisa que é algo que me emociona, sabe? Eu até estava falando há pouco da importância da gente olhar para essa dedicação. Porque nós, para chegarmos aqui, nós tivemos os carros, pela estrada, vindo de Altazes, é uma balsa de 1 hora, mais 54 quilômetros, e mais 6 quilômetros até ali onde nós pegamos o barco. E a caminhada dele até aqui foi feita de barco, de remo, né? Remando. Dá para a gente imaginar o que o coração dele ardia pela obra. Então a gente quer aproveitar, né, essa oportunidade, né, antes da gente orar, já para homenageá-lo, tá? Homenageá-lo, né, com uma placa, tá? Você pode ler para ela antes de entregar. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, EADAN, filial em Altazes, expressa seu amor, respeito e reconhecimento ao pastor Túlio Barros Ferreira, em memória, pelo importante trabalho de evangelização realizado no município de Altazes, que culminou na formação da igreja na região. Nossa gratidão e a recompensa dos céus. Pastores e membros da EADAN filial em Altazes.
tá, irmãos? E a gente vai entrar louvando a Deus, e lá a gente vai ouvir a nossa pastora. Nós fazemos parte dessa história, desse legado. Porque o Senhor Jesus falou que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder era a virtude de Deus, do Espírito Santo, para poder continuar a obra que chegou até nós aqui. Por isso nós estamos aqui, porque os discípulos, na época de Jesus, obedeceram a sua convocação, ficaram firmes em Jerusalém e dali receberam o poder do Espírito Santo, onde está narrado no livro de Atos, no capítulo 2, que nós sabemos que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles já estavam desde a promessa de Jesus, reunidos ali esperando que o Senhor fosse derramado o seu Espírito para comissionar os discípulos para estarem pregando o Evangelho, tanto em Samaria na época, como ali na Judéia e também aos confins da terra. E nós fomos os confins da terra daquela época. E hoje nós estamos aqui pregando, continuando esse chamado do Senhor, implantando o reino de Deus, pregando o Evangelho. Mas eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está no Salmo 145, no versículo 4, que retrata exatamente o que tem acontecido aqui. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Isso aqui, o salmista está falando da bondade, da grandeza e da providência de Deus. Ele está declarando ao Senhor que vai vir uma geração, que vai vir uma outra geração, e outra geração vai surgir até Jesus voltar, que vai continuar louvando as obras do Senhor e anunciando que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre, que o Senhor Jesus, Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele vai voltar muito breve, muito mais breve do que os nossos pais anunciavam, e já anunciavam que era breve. Porque agora nós estamos no tempo em que Jesus está muito próximo, né? Por causa dos sinais que nós estamos vendo da palavra de Deus. Nós temos em Altazes 24 campos eclesiásticos, 54 templos e 24 pastores desses campos, né? Hoje nós temos, só lá no município, nós temos 21 congregação e vamos inaugurar a 22ª agora antes do final do ano. E nós temos mais de 2.000 membros aqui, tá? 2.000 membros servindo ao Senhor e realizando a obra dele. Eu sei o histórico, né, da congregação e a expectativa é muito boa, né? Eu creio que a gente está resgatando, né, uma parte da história, porque aqui era o antigo templo, né, da nossa área, e temos muito projeto, né, no papel para desenvolver aqui, né, e ganhar almas, né, e aqui como vai funcionar um ponto de pregação, né, nossa intenção é ganhar almas, consolidar, né, e fazer a obra de Deus, né. Eu acredito que vai ser
para mim, que eu estou começando agora, vai ser de suma importância, né? Uma experiência como essa é uma responsabilidade e uma experiência ao mesmo tempo. Isso é o meu pensamento, o meu projeto aqui. Deus vai abençoar em nome de Jesus. E a noite ainda contou com momentos de louvor e celebração, com o Ministério Boas Novas e cantores locais. Perseguidos, estão abandonados, abatidos, são destruídos. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Estamos de pé. Muito obrigado. Pela sua presença. Nós amamos. O pastor Jonas, a senhora e a sua família. A bênção de Deus. Jesus sendo multiplicado. Sobre vocês. Em nome de Jesus. Toda glória, glória, temos glória, glória a ti, Jesus. Te dou glória, glória, toda glória, glória, temos glória, glória a ti, Jesus. Te fizeste rei pra sempre, com uma coroa de espinhos. Te fizeste rei pra sempre, com uma coroa de espinhos. Te fizeste rei pra sempre, com uma coroa de espinhos. Te fizeste rei. Te dou glória, glória, toda glória, glória. Demos glória, glória a ti, Jesus. A história da igreja é repleta de homens e mulheres que abdicaram de suas realizações pessoais para obedecer o chamado e servir integralmente a Deus. Quando Deus disse pra mim: filho meu, tenho pra ti um grande plano. Cada casa de oração tem uma história. Cada história tem um personagem. E cada personagem tem uma contribuição relevante para o legado. Sou pequeno e incapaz de compreender. Um personagem de grande importância para a propagação do Evangelho de Cristo por esta região foi o pastor Túlio Barros. Não tenho jeito para agir. A história da primeira casa de oração em Altazes tem início no ano de 1948. Quando os evangelistas Túlio Barros e José Muniz, vindos de Manaus, desembarcaram num vilarejo chamado de Ambrosoário, uma região de difícil acesso. Mas o meu Deus que é poderoso insistiu no meu chamado. Estando nesta localidade, os jovens pregadores sentiram como se literalmente tivessem chegado aos confins da terra. O recanto era escondido de tudo, e a ausência de progresso o diferenciava do cenário urbanizado da capital, de modo que os dois aventureiros pareciam estar regressando no tempo. O acesso era difícil, mas eles estavam dispostos a vencer o desafio de implementar uma nova igreja, desde que um conhecido fizera uma visita à região e regressara impressionado com o grande número de pessoas que viviam sem a semente do Evangelho.
Naquela ocasião, Túlio conseguiu uma licença em seu trabalho e se unir ao evangelista Muniz, um sargento do exército que também possuía um grande amor pelas almas perdidas. Tomaram então uma embarcação e, após uma noite e um dia inteiro de viagem, chegaram por volta das 5 horas da tarde. Exaustos, os dois homens trataram de procurar um lugar onde pudessem passar a noite. Sem pouso certo, esperavam que Deus providenciasse o local para que se abrigassem. Afinal, se ele os trouxera até ali, certamente providenciaria os recursos básicos para que a obra fosse realizada. Antes de chegar à fazenda, em Altazes, os dois homens oraram para que o Senhor os ajudassem a encontrar um lugar para descansarem naquele dia, confiando que todas as outras portas lhes seriam abertas no momento certo. Em resposta às suas súplicas, eles encontraram uma casa que lhes pareceu um bom lugar para passarem aquela primeira noite, indo a caminho da fazenda do Pauru. Quando amanheceu, Túlio e seu companheiro agradeceram a gentileza da hospedaria e seguiram viagem. Algumas horas depois estavam na fazenda do Pauru, onde Deus abriu as portas para que o evangelho fosse introduzido. As bênçãos estavam começando a fluir. Além de permitirem que os evangelistas ficassem os dias pregando, os fazendeiros também se encarregaram de chamar o povo das redondezas para ouvir a mensagem. Túlio e Muniz oraram para que Deus tivesse misericórdia daquele povo e salvasse pessoas naquele lugar. Afinal, Deus os enviara até Pauru para implementar uma nova igreja, e sendo assim, haveria de honrá-los. Mesmo que o inimigo de todas as almas decidisse usar os seus recursos para cegar mentes e fechar os corações, eles sairiam vitoriosos. Já haviam passado tempo suficiente aos pés de Deus para saber que a oração da fé, muitas vezes, brota em circunstâncias onde a força humana nada vale. O momento do primeiro culto finalmente chegara. Os peões retornaram do pasto. As mulheres finalizaram os trabalhos domésticos. As crianças estavam alimentadas e banhadas, enquanto os bichos da fazenda se encolhiam sonolentos em seus cantos. As pessoas foram chegando uma a uma e escolhendo os melhores lugares para acompanhar a prosa dos crentes da cidade. Ao longe, pequenos animais silvestres podiam ser ouvidos como uma orquestra que afinavam os seus instrumentos para acompanhar os hinos que seriam entoados. Túlio iniciou a cantoria e o povo acompanhou reverente. Agora já sabiam o que era um culto e queriam participar. Alguns não estavam ainda acostumados àquele jeito novo de falar diretamente com Deus, eliminando supostos intermediários, mas estavam gostando das palavras. Outros conseguiram entender claramente que eram pecadores e que precisavam se arrepender para ser salvos. Por todos os lados, em diferentes níveis e proporções, conforme cada medida que lhe era dada para encher, o Espírito Santo estava trabalhando. Houve quem fosse levemente tocado e quem transbordasse de graça. O fato é que naquele culto estava nascendo uma nova igreja, que seria forte em toda aquela região. Ao final do trabalho, os dois evangelistas estavam plenamente satisfeitos,
com os resultados daquele primeiro dia em seu campo missionário. 23 almas se renderam a Cristo. O Senhor estava fincando sua bandeira em Altazes. Tu que estás assentado. Nasce uma nova igreja. Túlio e Muniz sentiram que Deus os estava abençoando de maneira intensa naqueles dias. Providenciaram hospedagens, trouxeram o povo e salvaram muitas almas. No segundo dia de culto na fazenda, mais 2 pessoas se tornaram cristãs, de maneira que instantaneamente formou-se um rebanho de 25 pessoas, incluindo os donos do lugar. Dali para frente, aquelas pessoas precisariam de cuidados pastorais, para que crescessem e dessem frutos. Por isso, os 2 evangelistas começaram a elaborar estratégias que possibilitassem que a congregação continuasse realizando os seus cultos por conta própria, até que Deus enviasse um pastor para a igreja recém-implantada. Durante os dias que lhes restavam no lugar, Túlio e Muniz ensinaram os hinos e escolheram o irmão que julgara estar melhor capacitado para continuar dirigindo os cultos. Mas o Senhor decidiu fazer sua própria escolha para a liderança da nova igreja. E no dia da despedida dos evangelistas, batizou um homem com o Espírito Santo. O agraciado era um dos trabalhadores da fazenda. Subitamente, aquele humilde irmão foi revestido de um poder que jamais imaginara ser possível em sua vida. Embora não tivesse formação escolar, Deus o capacitou sobrenaturalmente para ser um líder. Diante da inegável manifestação do poder do Espírito Santo, as pessoas o reconheceram como o novo dirigente que ficaria à frente do trabalho. Muito embora ele mesmo tivesse tentado esquivar-se a princípio, por não saber ler. Essa dificuldade foi facilmente contornada. Um irmão alfabetizado ficou encarregado de ler a Bíblia, enquanto o dirigente na unção do Espírito Santo transmitia a mensagem ao povo. Assim, Deus resolveu o imediato problema, que era a falta de obreiros treinados naquela seara de pessoas pobres e iletradas. Quando Túlio e Muniz deixaram o lugar, ao final daquela campanha missionária, confiaram que Deus tomaria conta do seu povo. Mas não imaginavam que haviam iniciado uma grande evolução nos costumes locais. O Evangelho também traria educação e progresso àquela comunidade. Túlio Barros ainda iria ficar sabendo que, com o passar do tempo, a semente cultivada no coração daquelas 25 pessoas brotou e frutificou de forma tão intensa que surgiram 2 igrejas grandes e fortes na região. Empolgado com o sucesso de sua primeira tentativa como evangelista, o jovem foi ganhando prática de chegar aos corações onde ninguém ainda havia levado as boas notícias sobre o novo nascimento. Sua tática não era nova e consistia basicamente em orar, jejuar e depois imitar o que os discípulos do Senhor já haviam testado exaustivamente nos tempos da igreja primitiva. Ele simplesmente chegava e pedia hospedagem para si e o seu acompanhante, deixando que Deus se encarregasse de abrir as portas para pregar a palavra. Os frutos dos trabalhos do pastor Túlio Barros Ferreira ainda ecoam em meio à selva amazônica. Um homem desbravador, sábio e inteligente, firme, diplomata e, acima de tudo, um vencedor consciente da importância do reino de Deus. Seu ministério é um verdadeiro marco na visão missionária de nosso país, um símbolo da identidade do cristianismo em nossos tempos, sempre com a mesma postura em qualquer circunstância, com uma vida pautada na humildade e regada com oração, com ministério sem mácula e uma família estabilizada. De mãos dadas seguindo, pois Cristo não falha.
Passos corajosos é o lema de cada irmão. A vitória foi certa, Deus nos entregou. A igreja em Pauru é a prova de que a semente plantada em boa terra produz frutos permanentes. E aos 76 anos, ainda mantém a chama acesa. As características de ser sal da terra e luz do mundo, avançando pela fé até Jesus voltar. Em alguns momentos pensamos em desanimar, mas logo a certeza fluía. Em Deus preciso confiar. Obrigado, meu Deus, por ter, Senhor, nos presenteado com a vida deles. Muito obrigado, meu Deus. Pedimos que leve eles em paz, conduza, Senhor, dá direção, sabedoria, Senhor, quem vai levá-los, e ajuda, Senhor, para que nenhum mal aconteça, que esses buracos, Senhor, eles não sejam um empecilho para nada, mas que, Senhor, os teus filhos consigam chegar em paz, não apenas no careiro, mas, Senhor, em suas casas, Senhor. E que nós, Senhor, pedimos também que a tua bênção, a tua presença, Senhor, continue, Senhor, na vida deles, no ministério deles, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos. A vitória foi certa, Deus